A paz do Senhor, meus irmãos, nós exaltamos a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos agora já iniciando o segundo trimestre de 2024. A carreira que nos está proposta é a lição que nós estaremos estudando nesses próximos 3 meses e que certamente será uma grande bênção para as nossas vidas, não é? Para a nossa vida como pessoa, como crente, como obreiros na casa do Senhor. Ela certamente trará crescimento, desenvolvimento para cada um de nós. Estamos aqui nos estúdios do CETADB, juntos com o pastor Adolvilson Alves Andrade. Pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Hércules, pastor, a paz do Senhor aos nossos irmãos. Com certeza. Né, que já estão conosco, aqueles que irão assistir ou participar desta aula posteriormente, que Deus abençoe grandemente. E é motivo de alegria, pastor, iniciarmos aí mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Com certeza, Deus tem preparado coisas grandes para nós aí. Muito bem, vamos falar a respeito da salvação, santidade e também a perseverança para chegar no céu. São os caminhos que devemos percorrer, uma vez que queremos ser participantes do arrebatamento da igreja, não é? É aquela bendita esperança, a nossa expectativa é a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja, e para isso devemos estar prontos, experimentando da salvação, no processo, né, e no caminho da santidade por meio da santificação e perseverando pela fé que uma vez foi dada aos santos até o dia do triunfar do meu rei. Veja só, vamos aqui passar aos irmãos esta lição do segundo trimestre. Nós temos a revista, né, do segundo trimestre. Nós temos a lição 1, o início da caminhada, a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, a lição 3, o céu, o destino do cristão, a lição de número 4, como se conduzir na caminhada, a lição de número 5, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, a lição 6, o perigo da murmuração, a lição 7, já a lição 8 traz por título confessando e abandonando o pecado. Depois a lição 9, resistindo à tentação no caminho. Depois nós vamos ter a lição desenvolvendo uma consciência de santidade, essa a lição de número 10. Por fim nós teremos a lição 11, a realidade bíblica do inferno, a lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão, e a última lição, a de número 13, a cidade celestial. Os assuntos que estaremos abordando na revista A Carreira que nos está proposta. Então, vamos lá. Se você ainda não adquiriu a sua lição, procure uma loja da CPAD mais próxima aí da sua casa e adquira a revista, não é? Também você pode solicitar através do site cpad.com.br, que vai estar fornecendo aí para ti a sua lição, a fim de que você esteja pronto para os estudos neste segundo trimestre de 2024. A lição de número 1, pastor Adolvilson, traz o tema, o início da caminhada. Olha só que coisa gloriosa. João capítulo 3 e versículo de número 3 é o texto áureo da lição que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta palavra, não é, de Jesus está naquele diálogo que ele teve com Nicodemos, e é o texto que é um dos textos centrais, não é, da Bíblia Sagrada, onde inclusive nós temos o versículo chave, que é João 3:16. A verdade prática diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Tudo na nossa vida cristã, ela se inicia exatamente a partir do novo nascimento. Então vamos avançar nos nossos estudos de hoje, lendo o texto da leitura bíblica em classe, João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Muito bem, versículo 1 de João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe
e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Maravilha, meus irmãos. Veja aí os objetivos que temos para essa lição, nos 3 pontos que temos aqui, em cada um deles, o destaque é esse que nós temos aqui, explicar o sentido da caminhada com Cristo no tópico 1º, no tópico 2º, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento e, por fim, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Esse é o tópico 3º, são estes os objetivos que nós temos para a lição. Para o devocional da nossa escola bíblica, nós temos os hinos, a sugestão, o hino 15, o hino 19 e o hino de número 227. Fica aí a dica da nossa CPAD para quando você for fazer o devocional do período da EBD. A palavra-chave desta lição é caminhada, e a respeito dela o pastor Adovilso trouxe aqui uma definição. Caminhada pressupõe caminhar, e caminhar, seguir por determinado caminho andando a pé, movimentar-se andando em direção a algum lugar, dirigir-se, ir, avançar definitivamente para um ponto, marchar, seguir. E é interessante que a caminhada, Deus propõe uma caminhada para nós. Eu até trouxe aqui o Salmo 25, 4 e 5. Salmo 25, 4 diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E o 5 diz assim: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Caminhar em direção ao céu, caminhar em direção a Deus. Aliás, pastor, olha que interessante, a capa da revista pressupõe aqui já algo para nós aqui, ó. A pessoa caminhando e do lado direito uma ribanceira e do lado esquerdo também uma ribanceira. E nós devemos seguir avante, seguir a caminhada olhando para frente, para o autor e consumador da fé, Jesus. Maravilha, meus irmãos. Está definida então a palavra-chave da nossa lição. Vamos então introduzir o comentário que temos aqui para esta lição número 1 do segundo trimestre de 2024. Neste trimestre nós vamos estudar a respeito da jornada do cristão. E para iniciarmos os nossos estudos, o propósito que temos é compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. É importante nós aproveitarmos, não é? Nós que já temos um tempo de fé para rememorarmos os dias abençoados que vivemos com o Senhor, a nossa trajetória, desde quando aceitamos a fé, desde quando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo alcançou as nossas vidas e produziu frutos abençoadíssimos. Nesta lição nós vamos conceituar a respeito do novo nascimento, vamos estudar a respeito da desta experiência do novo nascimento, que ela é produzida pelo Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. E por fim, vamos mostrar a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Esta a palavra introdutória para esta lição na oportunidade que temos aqui. O primeiro tópico da nossa revista fala a respeito da caminhada com Cristo, e a respeito já desse tema, a pastora Adovilso já vai abordar o primeiro subponto aqui, compreendendo os 2 caminhos. Muito bem. Senhores professores e alunos, o foco desta lição é novo nascimento. Esse é o foco, conforme ali também o texto áureo da lição. Então nós vamos ficar aí comentando sobre este assunto, novo nascimento, a importância do novo nascimento. Tópico 1 e o subponto 1, compreendendo os 2 caminhos. Na história humana temos 2 caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Aí tem a letra A já explicando vida humana, não é? Primeira, se inicia no momento do nosso nascimento natural, como pessoa. Nascemos, claro, de uma forma natural. Ela poderá ser longa ou curta,
mas não eterna, está falando aí, claro, da matéria, do corpo humano. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Temos aí todas essas faixas etárias, né? Do homem ou da vida humana ou do homem natural. Também é caracterizado por dois momentos, nascimento e morte. Homem natural, né? Matéria. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. João 3,6. Chegamos à conclusão que toda a humanidade, claro, nascido da carne, né, da matéria. Eu trouxe aqui também uma colocação, pastor. A pessoa natural, aquela que nasce de modo natural, não consegue compreender a Deus, ou seja, toda a humanidade, nem os seus caminhos. Pelo contrário, só depende do seu raciocínio humano e limitado. Já o homem espiritual, que nós vamos estudar ao longo desta lição, apresenta-se como uma pessoa regenerada, isto é, que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus segundo a sua palavra. Portanto, a vida humana no sentido aí do nascimento natural. O outro slide diz lá, compreendendo os dois caminhos ainda, a letra B, vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude do Espírito. Queridos, a nossa vida, ela é dividida em duas partes, aliás, até a história do universo, em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida foi transformada de um homem natural, não é, que todos nós nascemos de forma natural, para o homem espiritual. Então, sempre eu digo isso para os meus alunos, a nossa vida é um antes de Cristo e depois de Cristo há uma transformação. E eu coloquei aqui esta lição: caminhar com Jesus não é uma trajetória fácil, mas é a única que nos dá garantia de uma chegada vitoriosa. Glória a Deus. Então veja bem, nessa vida há novos propósitos, nova vida com Cristo, novos pensamentos e novas esperanças. Aliás, eu vou ler também o Romanos 8:1 que está ali, 1 e 2. Ali está pedindo o 2, eu vou ler o 1 também. Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O homem natural, aquele que nasceu naturalmente, ele passa por uma transformação através de Cristo. O foco da lição é isto hoje, é o novo nascimento, é novo foco, novo propósito. Sabe, através do novo nascimento, pastor, a gente entende de onde viemos, o que estamos fazendo sobre a terra e para onde vamos. O homem natural não tem este conhecimento porque não teve o encontro com Jesus. Afinal, nos tornamos um filho, não é? Ou filha de Deus. Romanos 12:2 eu também quero ler. E diz lá, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Através desse encontro com Jesus, o novo nascimento, nós temos esta colocação de santidade, não entrarmos na forma do mundo, e sim naquilo que Deus exige através da sua palavra para as nossas vidas. Esse tipo de jornada de vida que o nosso Senhor se refere quando diz, o nascido do Espírito é Espírito. Portanto, nascido da carne é a forma natural, nascido do Espírito é a transformação, é o novo nascimento em Jesus Cristo. Maravilha, os dois caminhos. Na minha vida, a vida natural, não é? Conforme a proposta da lição, ela aconteceu o dia que a dona Teresa Cordeiro Carvalho de Nobre me pariu. Isso foi em 11 de agosto de 1973. E aí eu era uma pessoa. Mas a respeito da vida com Cristo, isso foi só no dia 10 de abril de 1993. Comemoramos 2 aniversários. Dessa forma. Não é? Então, o dia do nascimento essa é a proposta. Natural e o dia da... E você consegue distinguir exatamente essa mudança na sua vida, o dia que de fato Jesus veio e transformou Aleluia. a sua vida? Glória Porque eu me recordo que eu trabalhava em uma empresa e as pessoas perceberam essa mudança já
na segunda-feira, quando eu retomei ao trabalho. Retomei, não é? O trabalho porque eu dava aula de informática à época. Então, veja como as coisas acontecem nas nossas vidas. Vamos avançar aqui então, agora falando a respeito dos 3 companheiros da nossa caminhada. Os 3 companheiros da nossa caminhada é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de uma forma mais resumida, e é exatamente o que nós temos aqui nesse subponto 2 do tópico 1. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, Aleluia. Deus passa a ser o nosso Pai. O texto que nós temos aí de referência de Efésios capítulo 1 e versículo de número 3, ele fala exatamente a respeito desta verdade, não é? O texto diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amado aqui referindo-se a Jesus. É em Jesus Aleluia. que Deus nos tem como filho. Fora de Jesus, nós somos apenas criatura. Porque tem uma frase que se diz, não, todo mundo é filho de Deus. Na verdade, não. Todo mundo é criatura de Deus. Passa a ser filho a partir do momento em que Jesus entra nas nossas vidas. Glória Aí, a Deus, então, por isso, Deus nos adota, não é, como filho. Temos, então, a partir daí, ou seja, a partir do momento que o Jesus entra nas nossas vidas, esse relacionamento de paternidade com Deus, não é? Deus é o nosso Pai, nós somos o seu filho, isso por adoção. Além do Pai, nós também temos o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. Esse texto é um texto também bastante referenciado das Escrituras, o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, e especialmente o versículo de número 57, o texto diz exatamente assim, ó: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que tem a vitória? E a vitória aqui é sobre o mal, sobre o pecado, sobre as coisas que lançam o homem no inferno. A vitória é sobre isso. Alguém aproveita, não é, para falar da vitória financeira, da vitória em outras áreas da vida e tal. Essa vitória aqui está se falando a respeito das coisas espirituais. Esta vitória nós vamos obter somente e exclusivamente através de Jesus Cristo. Não há outro meio. Também, não é, nós temos, quando temos o Filho, nós temos o Pai, também no sentido de nos amar, porque Ele nos concedeu a vida. João 3,16, já mencionei no início, que é o texto-chave da Bíblia, o texto central, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não é? Mas tenha vida eterna. E também Ele nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Aqui nós temos a referência do texto de Colossenses, capítulo 2, os versículos de 6 a 7. Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 7, diz exatamente assim, ó: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Ou seja, se você recebeu Jesus, você deve também andar em Jesus, ou como Jesus andou, praticar as mesmas obras. Finalmente temos agora o terceiro membro da Trindade. Já falamos do Pai, já falamos do Filho, mas agora o Espírito Santo como nosso auxiliador e consolador. A referência, não é, do capítulo 14 de João também é um texto central a respeito do ensino da ação do Espírito Santo, também um texto central quando o ensino é a respeito da Trindade, e ele diz assim: Mas aquele Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele é o nosso auxiliador, ele também é o nosso
ajudador. Por intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus filhos legítimos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou o novo nascimento. E aí nós temos as referências de João 3,6, que inclusive é o textuário da lição, João capítulo 1, versículo de número 13, e ainda Coríntios capítulo 15, a primeira epístola, não é? E o versículo de número 50. Mas eu quero me referir aqui apenas ao texto de João 3,6, que diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a proposta do Evangelho para as nossas vidas. Os quais não nasceram da carne e do sangue, diz João capítulo 1, versículo 13, não é? E nem da vontade do varão, mas de Deus. É Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Estes, então, são os três companheiros que nós temos na jornada cristã: o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Glória a Deus. Concluindo então, pastor Adolfo, aqui o tópico primeiro, a história humana compreende dois caminhos: o da vida natural e o da vida espiritual. Esses dois caminhos, até um certo momento da nossa história, eles caminham paralelamente, não é? A vida natural nós não temos como estarmos na terra se não for por meio dela, porque respiramos, nos movemos, nos alimentamos, e isso diz respeito à vida natural. E a vida espiritual diz respeito à nossa preparação para onde estaremos na eternidade. E aí, fica a dica. Nós já retornamos, vamos aqui para um intervalo e então vamos falar sobre o novo nascimento. Até daqui a pouco. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. E eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil. Eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, retomando aqui a nossa aula de hoje, o tópico segundo da nossa lição, o novo nascimento. O pastor Adolfo já vai falar a respeito dessa pergunta que nós temos aqui: por que precisamos do novo nascimento? Por que precisamos do novo nascimento? Tópico 2, o subponto 1. Veja bem, no início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego, antropos, que significa homem, tem o uso geral, genérico no texto, e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4, eu trouxe aqui na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, 3:4 de João: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, esse homem aí é antropos, nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, aí é geral, todos precisam nascer de novo, passar por esta transformação, e a vida é mudada. Por que nós entendemos que ainda o nosso Jesus está trabalhando hoje, vive ativo? Porque hoje, pastor, ainda estamos vendo pessoas sendo transformadas, pessoas que estão nascendo de novo. E isso é fato, em nosso meio nós temos, em nossa igreja nós temos várias pessoas que nasceram de novo, antes
de Cristo era de uma forma, encontraram a Cristo, o Espírito Santo começou a trabalhar, mudaram, essas pessoas foram mudadas pelo poder de Deus, tá? Agora, veja bem, assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Eu achei interessante a leitura que Nicodemos chega elogiando Jesus, ele já corta, abruptamente, fala, não, se você não nascer de novo... Tramontina, né? Não venha com essas bajulações, não. Se não nascer de novo, não tem jeito de você entrar, participar do reino, né? Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu. Então é um milagre, é algo sobrenatural, não é? Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, né? Porque todos pecaram, Romanos 13, 23, pois todos pecaram, ou seja, toda a humanidade, estão destituídos da glória de Deus. A partir do novo nascimento, nós temos esse relacionamento com o espiritual, com o nosso Jesus, por intermédio do Espírito Santo. No próximo slide, tópico 2, ainda eu subi ponto 1, por que precisamos do novo nascimento? Ainda continuando. Nesse sentido, todo ser humano precisa, veja bem, isso é fato, é doutrina bíblica, passar pelo novo nascimento ou pelo processo da regeneração. Eu trouxe aqui a palavra regenerar, significa dar nova vida, revivificar. Uma outra palavra para regeneração é renascimento, relacionada a outra frase bíblica, nascido de novo. O novo renascimento se difere do novo primeiro nascimento, quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa. O novo nascimento é um nascimento espiritual, santo e celestial, que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem, em seu estado natural, está morto. Veja que coisa! Em seus delitos e pecados, até ser vivificado, ou seja, regenerado por Cristo. Isso acontece quando ele coloca a sua fé em Cristo. Agora, irmãos, essa questão de regeneração é uma mudança radical em nossas vidas. Quem já experimentou pode testificar isto. Regenerados, experimentar a ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. É uma experiência que nós temos de dentro para fora. E como o pastor Hércules falou, alguém já notou a diferença. Com certeza, percebe. Porque nota essa mudança que vem do alto, uma mudança sobrenatural. Tem as referências aí a respeito desse assunto, ainda que alguns textos não diz respeito propriamente ao novo nascimento, nós fizemos o acréscimo da referência de 1 Pedro 1 e 23, que diz assim, ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É de fato transformação. E aí, meus irmãos, talvez aproveitando aqui para uma resposta, um dos nossos alunos, ainda nesses dias, entrou em contato através do WhatsApp e mandou uma dúvida que ele tinha a respeito desse assunto, né, do novo nascimento, querendo saber se uma pessoa que experimentou o novo nascimento, mas agora está em pecado, se vai entrar para o reino de Deus. E aí nós temos dois textos que respondem a essa questão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz assim, não erreis. Então já fica a dica, né? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo falou isso escrevendo para os Coríntios, e o versículo 11 diz assim, e é o que alguns têm sido. Olha, se alguém falar um negócio desse numa igreja hoje, ele sai de lá debaixo de soco e pontapé. Mas Paulo falou a verdade nua e crua aos ouvidos, não é, daqueles que não só que queriam, mas que precisavam ouvir essa verdade. Mas nós também temos essa mesma palavra em Apocalipse capítulo de número 22. O texto também ele vai nesse sentido,
e ele diz exatamente assim, ó. Eu vou pegar aqui o texto, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aí o texto diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Então, os pastores estão pregando, dando testemunho da palavra de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tópico ainda 2 da nossa lição, e o subponto aí 2 também, diz: a religião não faz nascer de novo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus não produz novo nascimento. A Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Comunidade, quer que seja a sua nomenclatura, não produz novo nascimento. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato, porque identifica, em João capítulo 3 que o Nicodemos era um fariseu, fica apenas um registro para evidenciar que ele era um homem que tinha suas raízes bem profundas na religião judaica. Ele conhecia, nesse sentido, profundamente a Deus. Segundo a tradição monoteísta do judaísmo, e monoteísmo tem a ver com o fato de ter um único Deus, e teísmo é apenas um Deus. Os ensinos da lei e dos profetas, também ele conhecia bem a história do seu povo, exatamente porque era um fariseu. Mas, ao que se nota, a sua tradição, o seu conhecimento a respeito da lei, dos profetas e da história que ele conhecia a respeito do seu povo, não oferecia o que a sua alma precisava. Foi por esse mesmo motivo que ele foi ao encontro de Jesus, identificando na pessoa bendita de Jesus Cristo o poder de Deus que de fato pode mudar, transformar a vida, conforme pode se comprovar nas palavras que ele próprio, Nicodemos, falou a respeito de Jesus, e o registro está em João capítulo 3, o versículo 2, que é exatamente no texto da nossa leitura bíblica em classe, quando ele disse, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ele reconheceu que Jesus era de fato de Deus por essa questão, pelo fato de que Jesus operava sinais, maravilhas, que ninguém poderia realizar. Pastor, eu quero fazer uma colocação nesses slides aí, sobre Nicodemos, era um príncipe dos judeus. Veja bem que o versículo 1 de João 3, foi a leitura bíblica, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja bem que ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, e pelo era da menos, mais alta qualificação. Exato, e ele era um religioso. O professor pode fazer uma aplicação sobre isso nos dias atuais. Tem muito crente religioso, tá? Ser religioso, os fariseus davam mais atenção, e existe muito fariseu religioso dentro das igrejas. Os fariseus davam mais atenção às observações externas da lei do que a transformação interior do coração, acreditando em uma salvação pelas obras. E hoje tem muita gente que fala assim: bom, eu não corto o cabelo, sou salvo. Eu só uso roupas longas, eu sou salvo. Ou eu uso, pode estar 40 graus que eu estou de terno e gravata, eu sou salvo. Então veja bem a hipocrisia, veja bem a religiosidade. Praca de igreja não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus Cristo e ter a vida mudada e passar pelo novo nascimento. Agora, Nicodemos, eu escrevi aqui, mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas não estava salvo. E a alma dele estava ansiando por coisas para saciar os problemas, as dificuldades. Tinha vontade, né? Tinha desejos. Queria conhecer Agora, o caminho. exatamente, pastor. E é interessante que vem a pergunta, porque encerra o diálogo entre Jesus e Nicodemos, no capítulo 3 de João, abruptamente. Aí alguém pergunta: será que ele se converteu? Porque aqui não está. E quando eu leio, quer ver? Nicodemos se converteu. Foi Nicodemos e José de Arimateia que cuidaram de dar um sepultamento digno a Jesus. Diz assim, e para comprovar isto, queridos, João 19,
38 e 39. Olha o que diz lá. Depois disso, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Veja o 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Vamos ler o 40 também. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Esses fariseus na antiguidade, de maneira nenhuma, eles podiam tocar em um cadáver. Com certeza. Então nós temos aí, realmente, entrou a palavra de Jesus, entrou na mente e no coração de Nicodemos, e ele sim, nós podemos afirmar que ele passou por essa transformação, pastor. Nesse diálogo que eles tiveram, você vai observar no texto de João capítulo 3, exatamente o verso 3, que Jesus, já conhecendo, não é, a vida de Nicodemos, o seu coração, o seu intento, ele aplicou logo, sem rodeios, né, nós podemos dizer assim. Porque Jesus diz para ele assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É novo nascimento. Exato. Não, mas eu sou membro da igreja, eu fui batizado, o meu nome está no hall de membros, eu até tenho uma credencial, uma carteirinha de membro da igreja. Pois bem, se não nasceu de novo, você é apenas esse religioso. Exatamente. Só. Não passa disso, não é? E assim nós temos muitos, né? Nós temos irmãos que têm boa saúde, boa condição, tem carro bom, tem tudo, mas aparece nas nossas igrejas apenas no culto de Santa Ceia. A gente não pode negar a Santa Ceia, porque o texto da Santa Ceia deixa muito claro que cada um deve analisar a sua própria vida, a não ser que tenha algum fator de cunho moral que careça de disciplina, que nós já estudamos isso na lição do trimestre passado. Se carece de disciplina, vai ser disciplinado e não vai participar da ceia mesmo por esse motivo. Agora, se não tem nenhuma questão moral evidente, que seja causa de disciplina, o indivíduo vai comparecer no domingo, apenas no domingo, na Santa Ceia, vai participar da ceia e vai se enganar, né? Vai se enganar, porque se tem boa condição, se tem toda a condição e não aparece para estar nos cultos, eu imagino que alguma coisa não está muito bem, não é? Não está muito bem, porque o crente salvo, ele quer estar com os irmãos na igreja, quer estar ali, quer abraçar, quer conversar, quer se comunicar, e a gente percebe isso quando a igreja vai bem. O culto acontece, quando acaba o culto, os irmãos ficam por ali. Não vão embora para casa, eles ficam por ali conversando e tal, ajuntando até as moedas para poder comer uma pizza junto, né? E é mais ou menos assim que acontece. Então você percebe quando a coisa vai bem na vida de um irmão ou não. É necessário nascer de novo. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava, ela só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa, e aqui eu estou falando de pessoas, homens e mulheres, se não houver a ação direta do Espírito Santo, não há meios de você se tornar participante do reino de Deus. João capítulo 16, a partir do versículo de número 7, Jesus diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. É necessário, meu irmão, nascer de novo. Se você quer entrar para o reino de Deus, é necessário. E aí, meus irmãos, como professores da Escola Bíblica Dominical, como crentes em Jesus, em comunhão com o Senhor, e com isso participantes do reino, nós temos que incentivar irmãos, irmãs, jovens, crianças, não é, a experimentarem em Deus um novo nascimento, buscar ao Espírito Santo, orar, clamar ao Senhor, estar nas reuniões, estudar a palavra de Deus. É assim que alguém que não conhece a respeito desta verdade que é a transformação operada por Jesus, possa viver essa experiência de novo nascimento. Agora, o novo nascimento e o seu processo, pastor. Muito bem. Pastor, diante disso que está sendo falado aqui, nós fazemos um trabalho evangelístico, por exemplo. Estou lá eu pregando,
fazemos o apelo, 50 pessoas aceitam a Jesus. Diante disto que está sendo dito, se essas 50 pessoas não passarem pelo novo nascimento, Nada resolveu. então algo sério, é algo de se pensar, não é? Aceitaram 50 pessoas. Mas quantos estão na igreja? E quantos estão na igreja e quantos passaram por este processo que nós estamos dizendo aqui hoje, novo nascimento? Eu fico Nossa olhando, Senhora. meu pastor, quando tem trabalhos de cunho evangelístico e tal, que é feito apelo, algumas pessoas vêm para frente, para o altar, para receber oração, embaixo de pranto, de lágrimas. Exato. Não é? E quando eu vejo isso, eu acredito de fato que aquele tal foi alcançado pela mensagem. Agora, há pessoas que vêm assim, meio aéreo, alguns que vêm rindo, não é? Meio que sem saber por que está ali. Às vezes porque alguém que está lá sentado próximo insistiu Forçou tanto muito, que a pessoa, para não ficar naquele constrangimento, acaba indo e apenas vai por vai. Mas eu acredito na transformação genuína de pessoas que vão para o altar para receber a oração e vêm debaixo de pranto, de lágrima, porque de fato reconheceu a sua miséria. Esse é um fator imprescindível para isso. Agora, o processo... Muito bem. Tópico 2 e o subponto 3, você que está com a sua lição, o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, tá? Temos aí algumas referências, tá certo? João 3,31, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. O fato aí é que a transformação é do alto, do céu. Portanto, está aí dizendo, é algo sobre-humano, sobrenatural essa transformação, não é? Agora, mostra que a nova vida em Cristo é a vida eterna, gerada por intermédio da palavra. 1 Pedro 1:23 diz lá, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Glória a Deus. A pessoa ouve a palavra, aceita Jesus, o Espírito Santo trabalha e aí começa um novo nascer, um novo nascimento, tá certo? Aliás, o senhor leu, né, esse texto Li aí? o texto. Vem de cima de Deus e de mais ninguém. Lá, João 1,13. Os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, filho de crente e não é crente, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A exigência, transformação. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Isso é a transformação, é o novo nascimento. Tem um outro texto, pastor, que dá para Pois não, acrescentar. pode. A primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9, diz assim, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do Aí, pecado, pronto. porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Muito Amém? bem. E temos aí, para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez o uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho, João pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Temos aí algumas referências. João 7:38, eu só vou ler 38 e 39. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Ele está se referindo ao Espírito, com E maiúsculo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Agora, ora, continuando aí no tópico 2 do subponto 3, ora, nosso Senhor cumpriu a lei, Mateus 5:17, né? Diz lá, não pense que vinha abolir a lei, ou os profetas, não vinha abolir, mas cumpriu. Aliás, foi o único que cumpriu toda a lei. Ninguém foi capaz disto, né? Agora, ora, nosso Senhor cumpriu toda a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada. Mas, por intermédio da nova ordem, a nova aliança, o Novo Testamento, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água
a jorrar para a vida eterna. Lembrando também que a água sempre foi símbolo também de limpeza, de na lavagem, né? Purificação. Exatamente. Com o Espírito Santo, nosso Senhor faz um analógico, uso analógico do vento, é do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo, nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. É o Espírito de Deus, né? O vento nós não podemos ver, mas sentimos, claro. Eu me recordo que a mensagem que estava sendo pregada o dia que eu aceitei a Jesus foi exatamente esse texto de João 3,8. Olha aí. Que fala, né? Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Foi exatamente a mensagem pregada pelo pastor Silvio, pastor da Igreja Metodista, à época, né, 1993, ele era pastor da Igreja Metodista na cidade de Ivaiporã. Ele que estava pregando essa mensagem e foi exatamente nesse dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Muito bem, semelhantemente a vida com Cristo se inicia pela regeneração, genal, ser nascido, ser gerado novamente, tá bom? Então a vida com Jesus, olha o fato importante, eu aceitei a Jesus como Salvador, tem que passar pelo novo nascimento. Senão não vai ser infrutífero. Exato. Como a obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Como então está dito, é milagre, é sobrenatural, aceito a Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar em minha vida e eu passo pelo novo nascimento. Amém. O novo nascimento não é produzido por homens, né? Não é. É produzido pelo próprio Espírito Santo que nos conduz a entendermos a salvação em Cristo Jesus. A caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina de salvação. Com isso nós vamos concluir o tópico 2º, vamos dar aqui um intervalo e já retornamos para o tópico 3º, e aí vamos falar sobre o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Apresentamos o nosso curso de Teologia de nível básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Tópico 3º da nossa lição, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão é o assunto em pauta aqui. O Novo Testamento, iniciando aqui o subponto 1º, pastor Adovis. Muito bem, tópico 3, o subponto 1. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. Tá? No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, que se refere à lei, e a nova aliança, que se refere ao Novo Testamento, aos evangelhos, com o cumprimento pleno em Cristo. Gálatas 4:4, nós temos aí a plenitude dos tempos, não é? Mas quando chegou, Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo exato, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei, aí começamos aí o Novo Testamento, a nova aliança, não é? Através de Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas, lá em 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança,
não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E alguém diz aí, um segmento religioso, que está escrito, não estude teologia, não estude a Bíblia, porque a letra mata. Então eles fazem uma interpretação equivocada de 2 Coríntios 3 e 6. Agora, eu quero trazer uma explicaçãozinha rápida sobre 3 e 6, a letra mata. Significa que o código externo da lei mosaica, está falando da lei, produz morte espiritual. E a lei mosaica só mostra as nossas necessidades. Não é? E é incapaz de atender essas necessidades. A lei mosaica não é um caminho para a vida eterna. O assunto é o caminho. Agora, e o Espírito? O Espírito vivifica, porque nos dá uma vida nova em Jesus. Ele nos santifica, nos torna capazes de agradar a Deus. Se cremos nele e entregamos nossa vida a ele, a condenação do pecado é removida e podemos viver uma vida nova guiada pelo Espírito Santo. Esta aí é a interpretação de 2 Coríntios 3 e 6. Não é pecado, ou melhor, não é errado estudar a Bíblia. A palavra de Deus é para nós crescermos. Aliás, crescer na graça e no conhecimento, segundo a própria Bíblia diz. E não esfria crente, não. Torna o crente, produz vida. Exatamente, torna o crente aí equilibrado, sensato, tá certo? Vamos mais adiante. Traduzida pela Septuaginta, a palavra grega diatke, de acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação. É o Novo Testamento, economia da salvação. Eu trouxe aqui, pastor, é bom que o professor pesquise essa questão aí de economia da salvação, também chamada de economia divina, é aquela parte da revelação divina da tradição cristã que lida com a criação de Deus e a gestão do mundo, especialmente com o seu plano de salvação realizado através de Cristo. Então é a organização, é o nosso Deus, vamos dizer assim, é uma gestão que Ele está fazendo, Ele está controlando, ordenando toda a história da redenção, tá? Agora veja bem, do latim o termo testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diatke. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Levando em consideração que esse diálogo entre Jesus e Nicodemos não existia o Novo Testamento. Eles estavam sempre orientados pela Torá, pelos profetas e pelos salmos. Maravilha, meus irmãos. Vamos prosseguir aqui então. O tema principal do Novo Testamento é o subponto 2 da nossa lição. E nós temos esse tema central, é Jesus Cristo. Na verdade, o Antigo Testamento aponta para Jesus e o tema do Novo Testamento é exatamente Jesus Cristo, a sua obra, a eficácia, não é, da sua obra, de tudo aquilo que ele realizou. Há diversos personagens que o Novo Testamento apresenta e que nós temos registro a respeito de suas vidas, alguns citando detalhes e outros nem tantos, mas são diversos homens e mulheres que estão ali, suas histórias mencionadas no Novo Testamento, mas todos ganham relevância a partir do momento que a sua relação com Jesus aparece. Não é? O apóstolo Paulo não tinha relevância nenhuma até o momento que Jesus o alcançou no caminho para Damasco. E ele aí ganhou evidência. Novo nascimento. O Pedro era apenas um pescador, o dia que Jesus o chamou, e a partir daí ele também alcançou relevância. E assim podemos mencionar Tiago, podemos mencionar João, o apóstolo, e tantos outros. Apenas quando Jesus aparece na vida deles é que eles ganharam relevância. Costuma-se fazer até uma brincadeira que aquele jumentinho que conduziu Jesus para dentro de Jerusalém também não tinha significância nenhuma. Passou a ter alguma a partir do momento que o que estava montado nas suas costas era o Jesus de Nazaré. Entendeu como é? Sem Jesus não há nenhuma relevância em nenhum dos personagens que nós temos aí. Desculpa, sem Jesus é só um jumento. É só um jumento, é bem isso aí. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que o seu ministério tem essa ênfase, que é a salvação, e esse é o maior interesse, que é o de reconciliar o mundo com Deus. Foi exatamente para esta finalidade que Jesus veio a esta terra. Deixa eu mencionar aqui esse texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2,
E o versículo de número 5, lembrando que Paulo escreve para Timóteo 2 epístolas altamente instrutiva, não é? Epístola pastoral. 1 Timóteo 2 e 5 diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quantos mediadores? Um só. Quem é esse? O texto está deixando para a gente bem claro. Jesus Cristo, homem. Ele é o único mediador. Então não existe nenhuma outra pessoa que possa nos defender diante de Deus, ou nos apresentar diante de Deus, ou ainda nos justificar, ou seja, nos tornar justos diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Porque há quem pensa que Maria pode fazer isso, há quem pensa que Paulo pode fazer isso, que João possa fazer isso, e que os outros apóstolos possam fazer, mas na verdade, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, o de Nazaré. Ele é que pode. Subponto 3, pastor Edovilson, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e os escritos. Lá em Lucas 24, 44, diz assim: e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, Jesus falando, que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento, 39 livros, falam de Jesus. Ele aparece em toda a história, ele é o protagonista. Todo o Antigo Testamento aponta para o seu nascimento, aponta para o seu advento, tá? Por isso essa importância, quando nós estudamos tipologia bíblica, que nós temos um livro no CETAB, nós percebemos isso, desde o início já, falando de Jesus, falando do Salvador, falando do sacrifício, né? Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina. Jesus foi se revelando aos poucos, até chegar à sua plenitude, Gálatas 4:4, chegando à plenitude dos tempos, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. É o plano da redenção. E é interessante como quando começamos a estudar e ver isto, é impressionante como Deus ordena essa história. E Ele é soberano, e Ele está no controle, fazendo com que se cumpra literalmente tudo. Não tenho dúvida. Né? No Antigo Testamento tem uma promessa no Novo, o seu cumprimento. Lá em Hebreus 1:1 diz assim, o 1 e o 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, no Antigo temos as promessas e no Novo seu cumprimento. Ou seja, o Novo sem o Antigo está incompleto, tá? E o Antigo sem o Novo da mesma forma. A Bíblia é a sua totalidade. Em 2 Coríntios 5,19, nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Lá em 2 Coríntios 5,19 diz assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, Jesus veio para reconciliar o homem até Deus. É interessante que aqui não são alguns escolhidos para a salvação. Diz aqui, reconciliando consigo o mundo, na sua totalidade. Não existe um grupo especial. Este aqui nasceu para ser salvo e será salvo. O mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira. Então temos aí essas colocações. Muito bem, irmãos. Lembrando que a totalidade da Bíblia são 66 livros e não 73. Porque os apócrifos são a arrumação da Igreja Católica para defender os seus interesses contra a reforma. Então vamos lá,
A Bíblia são 66 livros. Estes representam a totalidade da palavra de Deus. A sinopse aqui, encerrando o tópico 3º, diz que o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano de Deus para a nossa salvação. Esta é a conclusão que nós temos aqui desse tópico 3º. Agora, pastor Adolvilson, vamos fazer aqui a conclusão já da primeira lição deste segundo trimestre de 2024. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus, lá em Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Encerrando, é necessário passar por este processo do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Muito bem. A carreira que nos está proposta é o título da lição. E a carreira que nos está proposta, ela será vivida por aqueles que iniciam esta carreira pelo novo nascimento. Não há carreira, não é? Se não houver o novo nascimento. Deus abençoe cada um dos irmãos. A nossa saudação a cada um de vocês que estão conosco nessa aula, que ficaram conosco aqui até o fim. O nosso desejo é que vocês sejam profundamente abençoados durante este segundo trimestre com a proposta de conteúdos que temos aqui nesta abençoada lição, a carreira que nos está proposta. Nos ajude a divulgar esse trabalho da Escola Bíblica Dominical através do canal CETADB no YouTube e também através da página da EBD Apucarana, EBD Apucarana, no Facebook, onde também fazemos ali a divulgação semanal dos trabalhos da Escola Bíblica Dominical em nossa igreja sede aqui em Apucarana. No mais, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, nos chame, coloque comentários para que a gente possa responder se houverem dúvidas. E a respeito dos slides que nós estamos utilizando aqui na aula, se você quiser fazer uso desses slides, é só deixar o seu contato de WhatsApp para que a gente possa te adicionar numa lista de transmissão e semanalmente você vai estar recebendo os slides das lições. Deus abençoe. Pastor Adolvilson, suas considerações. Muito bem, Deus nos dando vida e saúde, nós estaremos aqui 13 aulas, não é, pastor? Com certeza, para a glória de Deus. Para a glória de Deus e para tanto, pedimos as vossas orações, vocês orem por nós oramos por todos e a vitória é nossa no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor a todos.